Sejam bem-vindos ao canal do Instituto Brasileiro de Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis. Eu sou André Gomide, esse é o programa Diálogos, com entrevistas semanais sobre o tema. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e ajude a gente a divulgar para que chegue até os prefeitos e assim a gente possa transformar as cidades brasileiras nesse século XXI. Vamos à análise da semana. A notícia da semana é uma parceria inédita entre a Apple e a Google. É isso mesmo. As duas gigantes rivais vão desenvolver em conjunto uma solução que vai possibilitar a emissão de alerta para usuários de smartphones das duas plataformas, informando que eles estiveram em contato próximo, recente, com pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Com isso, as pessoas vão poder tomar as providências necessárias e receber as recomendações para que elas possam atuar, impedindo que elas mesmas repassem esse contágio para outras pessoas, para os seus entes queridos e as outras pessoas que convivem próximo. As duas empresas tiveram uma preocupação muito grande com a preservação da privacidade das pessoas e desenvolveram um cronograma que prevê a entrega dessa solução em duas fases. A primeira fase vai ser entregue agora em maio e a fase seguinte, que vai ser a solução completa, mais robusta e mais operacional em todos os smartphones que carregam o sistema operacional das duas marcas. Essa solução final deve estar entregue nos meses seguintes e esperamos que essa parceria vá possibilitar o desenvolvimento de algo inovador que vai fazer com que os usuários de smartphone de todo mundo possam dar a sua contribuição para abreviar esse período de distanciamento social pelo qual estamos passando. Agora, a entrevista da semana. Olá, queridos amigos e amigas do Instituto e da Rede Brasileira de Cidades Inteligentes e Humanas. Hoje é dia 21 de abril de 2020, são 20 horas. O programa vai ao ar no sábado, dia 25, até meio-dia ele será publicado no nosso canal. Hoje, dia 21 de abril, aniversário da cidade de Brasília, estamos fazendo 60 anos. E no domingo, dia 26, aniversário da cidade Monteiro Lobato, que vai fazer 140 anos. Foi fundada em 1880, uma cidade de 4.500 habitantes aproximadamente, a cidade que a gente chama de a Princesinha do Brasil, a cidade do sítio do Pica-Pau Amarelo. E nada melhor para comemorar o aniversário de Monteiro Lobato do que ter aqui a prefeita de Monteiro Lobato, Daniela Brito, nossa amiga da nossa Rede Brasileira de Cidades Inteligentes e Humanas. Eu vou, então, passar a palavra para a Daniela para ela dar o boa noite e depois nós vamos às perguntas aí do Beto Pérez, o nosso vice-presidente de operações, e que é também especialista em gestão pública, e do Carlos Freire, nosso vice-presidente executivo, especialista em inteligência artificial. Daniela, boa noite, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado por participar com a gente aqui hoje. Boa noite a todos e, em especial, parabéns para Brasília, que está comemorando aí seus 60º aniversário. Vocês estão bem novinhos ainda em relação ao Monteiro Lobato, mas é uma pauta positiva, né? Em meio a esse isolamento social, em meio a essa pandemia que a gente está vivenciando, eu acho que é um momento de realmente a gente começar a ter pautas mais positivas, né? E é por isso que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, revendo o Fris, que é um grande amigo, Gomide, Beto, obrigada pela oportunidade.
Então, vamos lá, Beto, a sua primeira pergunta aí para a prefeita Daniela. Obrigado pela participação no nosso programa, antes de qualquer coisa. E, prefeita, como o André já falou aí da importância, né, do Monteiro Lobato, nos remete imediatamente ao grande e ilustre escritor brasileiro e o seu adorado Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Então, conta pra gente como que a cidade incrementou o turismo com um programa que mexeu e que mexe com os sonhos de todos nós, e a importância disso para o fortalecimento da cidade e da economia criativa. Olha, Monteiro Lobato é uma cidade que está se tornando encantada. Ela já é encantada por natureza, né? A gente é muito abençoado por Deus, estamos na Serra da Mantiqueira, mas a gente vem fazendo um trabalho aqui voltado para nosso patrono, que é o escritor Monteiro Lobato. Até foi aniversário, né, do escritor no dia 18 de abril, depois teve o Dia Nacional do Livro, e nesses 7 anos de gestão nós temos um projeto muito forte, que é a Cidade Literária, né, que tem o Festival de Literatura Infantil, né, a gente trabalha o ano inteiro na educação, política voltada para literatura, para leitura, para teatro, cultura, arte. Nesses últimos 7 anos a gente tem conseguido fazer com que Monteiro Lobato seja reconhecida como uma cidade mesmo cultural, né? E claro, a gente fazendo de tudo para engrandecer o nome do escritor, mas sem perder a nossa raiz caipira também, né? Porque Monteiro Lobato é uma cidade de origem tropeira, uma cidade que está na cultura caipira do Vale do Paraíba, então a gente tem conseguido misturar bem essas duas culturas, né? A erudita com a popular, e isso tem feito com que a nossa economia alavanque, não só a economia, mas a gente conseguiu melhorar os indicadores da educação na cidade, nossas crianças evoluíram bastante. Hoje, a gente encerra programas de creche-escola, por exemplo, com todas as crianças de 4, 5 anos declamando poemas de Cora Coralina, de Lobato e de todos os autores brasileiros. Então, a gente conseguiu alavancar o turismo através da cultura da literatura. Que ótimo, hein, Daniela? Isso eu acho que é um grande exemplo, né, que precisa ser passado aí para todo o Brasil. Eu fico imaginando agora com essa pandemia e essa questão da quarentena que todo o mundo inteiro está tendo que passar, a questão vocês que são uma cidade turística que tem a economia fortemente baseada no turismo, devem estar sofrendo com isso. Eu vou passar a pergunta agora para o Carlos Freixo, a palavra para o Carlos Freixo, para que ele faça a pergunta aí para a Daniela. Bom, Daniela, bom te ouvir, bom te ver aqui, né? Nossa madrinha da rede. E a gente conversou um pouquinho já um tempo atrás, né? E eu gostaria que você relatasse esse problema que você tem hoje em Monteiro Lobato relativo ao turismo, porque você investiu muito em turismo, você tem um investimento muito forte para essa economia de mercado, né? E chega no momento da quarentena e inverte os papéis, né? Pelo que você me falou, você tem que começar a parar e pedir para os turistas não virem para Monteiro Lobato, né? E aí isso mexe com todo mundo, sua situação econômica, de sociedade. Então, fala um pouquinho para a gente como é que está acontecendo isso em Monteiro Lobato. Você tocou num ponto bem delicado, Fris, porque a mídia local aqui tem me procurado bastante. Monteiro Lobato, a gente está muito bem posicionado, a gente é um dos principais caminhos de acesso para o sul de Minas Gerais, né? A gente tem bem do ladinho aqui São Francisco Xavier, que é um distrito de São José dos Campos, muito frequentado por artistas e por pessoas de São Paulo, Rio de Janeiro, e a gente também acessa para Campos do Jordão. Então, a rodovia que liga Monteiro, de São José a Campos do Jordão, corta o centro de Monteiro Lobato. E é por isso que a gente tem tido tantas visitas inesperadas agora nesses dias de quarentena, porque o que aumentou bastante foi o turismo de ciclistas e motociclistas, que é aquele turista mais de contemplação, visto que a gente é uma região muito bonita, a gente está no início aí do outono e os dias estão super lindos mesmo,
e eu tenho que estar quase que implorando para os turistas, olha, nós dependemos de vocês, nós queremos vocês, mas este é um momento de um consenso, né, de uma conscientização global, então nós precisamos ficar em casa, porque eu não tenho estrutura de saúde. A nossa estrutura, Monteiro Lobato tem 4.500 habitantes, nós temos uma unidade básica de saúde e eu sequer tenho um leito aqui de isolamento se eu tiver um caso que seja de Covid e tiver que atender alguém em estado um pouco mais grave. Então, essa passagem de turista o tempo todo é que eles não passam só, eles param, né? Até se o comércio estiver fechado, a gente já flagrou turista tirando foto, sentado na praça. Então, a gente teve que radicalizar um pouco aqui, né? Contratar alguns seguranças, poder fechar mesmo, isolar definitivamente todos os bancos. Teve um bairro que eu tive que tirar os bancos da praça, para vocês terem uma ideia. Então, é meio que um contraponto dos anos todos que eu venho trabalhando para desenvolver o turismo na cidade, né? A gente chegou num patamar de sermos município de interesse turístico, que é uma categoria do estado de São Paulo, e nesse momento a gente está tendo que pedir para que o turista fique em casa para preservar a população lobatense. Muito bem. Daniela, você é uma prefeita valente, uma mulher guerreira. A gente vem conversando já, acho que há pelo menos uns 3 anos, ou talvez até mais. Nós aqui no Instituto e na Rede Brasileira de Cidades Inteligentes e Humanas, a gente fala das chiques, que são as cidades humanas e inteligentes, criativas e sustentáveis. Porque a gente entende que a cidade inteligente não pode começar pela tecnologia só, né? Tecnologia é um meio, mas a gente precisa envolver as pessoas da cidade. E você sempre acreditou no nosso trabalho, o Freis falou muito bem, ele sempre considerou você como a nossa madrinha, né? Junto com o prefeito Udo Doller, lá de Joinville, são os 2 prefeitos que sempre abraçaram a rede, apoiaram. Você está hoje na Confederação Nacional dos Municípios, eu como vice, acho que como vice ou diretora, você vai falar aí, para o tema de cidades inteligentes, né? Como é que está isso? Como é que está? Você é um exemplo para o Brasil todo nessa luta aí de transformar a cidade de Monteiro Lobato, que hoje é muito bonita, uma cidade que está ganhando cada vez mais sucesso aí no Brasil. E como é que está esse trabalho lá na CNM? Como é que está aí a conversa com os prefeitos, essa coisa do desenvolvimento das cidades inteligentes no Brasil? Olha, Gobidi, primeiro que já vai fazer pelo menos uns 5, 6 anos que a gente vem discutindo isso, né? A gente se conheceu em Barcelona, na Fira, e naquela época eu trabalhava um projeto aqui em Monteiro que chamava Gestão Eficaz, que era meio que um conceito de trazer para a área pública algo da iniciativa privada, um modelo de negócio, de gestão. Então, desde o primeiro mandato, eu venho trabalhando novos conceitos aqui, porque quando assumi em 2013, eu imaginei assim, poxa, um amadorismo muito latente na gestão pública, não só em Monteiro Lobato, mas eu já estou na área há 18 anos, então eu posso falar um pouquinho, né? Já trabalhei no governo do estado de São Paulo com alguns municípios, né? E eu achava que o modelo, o formato já estava arcaico. Então, alguma coisa precisava mudar, mas eu não sabia ainda o que era. E também nem sabia, não conhecia nada de cidade inteligente. Na época, estava começando a ouvir alguma coisa de cidades digitais. E aí a gente teve um projeto nosso aqui, né, de treinar nossos jovens da escola pública no Parque Tecnológico de São José dos Campos, fomos premiados, enfim. E aí Monteiro Lobato começou meio que a ficar conhecido com um projeto chamado Desbravadores Digitais. Chegou um momento que eu nem queria mais falar desse projeto, porque ele era um projeto que colocou, sim, Monteiro no cenário do Brasil, né? E depois eu falei, nossa, mas precisa fazer tanta coisa ainda. E eu lembro que quando a gente foi para Barcelona, eu fui numa missão com o Parque Tecnológico aqui de São José dos Campos, e eu pude aprender muito
muito mesmo. Vi muita coisa, senti falta, eu lembro que naquela época a gente já discutia isso, de ver muitas daquelas tecnologias do mundo inteiro implementadas em cidades de pequeno porte. Foi aí que surgiu até a conversa entre Monteiro Lobato e outras cidades, até foi da Itália, né? Estava o que era vice-presidente da rede, o Castro, com a gente, enfim. E eu fui me apaixonando e me aprofundando no tema. Aí, quando deu 2016, eu me deparei, eu fui para a reeleição, eu precisava ter um projeto, e aí eu estou contextualizando só para entender como eu cheguei no Cidade Inteligente, e aí eu precisava escrever o meu novo plano de governo para a campanha, e fui estudar um pouco mais a fundo sobre essa questão de cidade inteligente, de ODS, e aí eu me deparei com um guia de cidades sustentáveis. Foi aí que tudo começou. Eu achei que era um guia excepcional, que qualquer gestor que seguisse aquele guia ia ter sucesso de qualquer forma, e aí nasceu o projeto chamado Cidade Inteligente, Humana e Encantada 2030, né? Inteligente e humana, porque o mundo estava falando disso. E Encantada é todo esse conceito da literatura infantil, de uma cidade temática, de chegar na cidade de Monteiro Lobato e você encontrar os personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo, como se você estivesse entrando num livro mesmo, ou numa história do escritor. E aí surgiu esse projeto. Eu sempre acreditei, como você falou, Fri, sempre acreditei no novo modelo de gestão, e aí eu precisei estudar para começar a implementar e até para orientar a minha equipe, né, do que a gente iria fazer na cidade. Então, nesse contexto agora de pandemia e que a gente fica pensando, né? A gente vem discutindo há tantos anos todos esses temas, fui para muitos congressos, tive a oportunidade de ir para congressos fora do país e também aqui no Brasil. Acho que nós estamos já muito avançados nisso. Eu penso, até escrevi algumas coisas aqui, né, que a gente sempre sonhou com esse futuro mais tecnológico, com as cidades mais integradas, mais conectadas, com a educação que pudesse ser virtual, com a educação 4.0, e eu penso que a gente, em tão pouco tempo, né, por conta dessa pandemia, nos últimos aí, não chega a 30 dias, eu acho que no Brasil, me parece que a gente já está vivenciando tudo isso, né, porque eu estou terminando meu MBA em Gestão de Cidade Inteligente, e a gente nunca tinha feito uma aula virtual num grupo de cidade inteligente, né? Então, foi muito legal a gente perceber o quanto a gente estava discutindo muito e o quanto a gente estava fazendo menos do que discutindo ou planejando, né? E uma outra coisa, a gente não vem falando há tanto tempo de cidades saudáveis, de cidades sustentáveis, e de repente, em 20, 30 dias, a gente tem menos poluição, a gente tem, né, pessoas de qualquer idade, como eu disse, conectada, menos pessoas vítimas de morte de acidentes de trânsito. Então, assim, é tudo uma loucura. Eu acho que a gente tem que saber como digerir tudo isso e tentar entender o que está acontecendo. Eu acho que, independente se voltamos amanhã, ou daqui um mês, ou daqui 2 meses, a gente já não volta mais para o mesmo cenário. Eu acho que a gente já está no futuro. Eu acho que a gente só não esperava que ia ser no estalar de dedos, né? E espero que a rede e nós que estamos à frente desse processo aí de cidades inteligentes, que a gente possa orientar os outros municípios, porque eu acredito que alguns estão mais avançados. E aí eu entro no assunto da CNM, né? Porque cidades tão pequenas como Monteiro Lobato costumam ficar muito enraigadas nos problemas e na falta do dinheiro. E eu não quis olhar por esse lado. Então, eu sempre achei que o fato de ser pequeno era
espetacular para ser um laboratório de qualquer tecnologia, então eu queria testar tudo de cidade inteligente, é mensurável, porque está tudo ali na palma da mão, você conhece todo mundo, você conhece cada centímetro, cada milímetro, cada quilômetro da cidade, então, assim, tudo que nós fizemos em Monteiro foi um sucesso, eu já imaginava que seria. É muito mais fácil você fazer uma cidade tão pequena ser totalmente inteligente. E aí eu não falo só de tecnologia, Fris, aí eu falo de ter pessoas terem acesso à gestão mais participativa, né? Eu falo de você inovar sem precisar ter a tecnologia, que agora a comunidade escrevendo projetos e inserindo em editais, e eles captando recurso para ajudar a administração, e não o contrário, é o que a gente tem vivenciado agora aqui em Monteiro Lobato. Eu acho muito mais fácil trabalhar numa cidade até 50 mil habitantes do que de 50 mil para cima. Então, o intuito da Confederação Nacional de Municípios, quando me chamou para coordenar, na verdade é esse o meu papel hoje, coordenar uma área de cidades inteligentes. Lá atrás, quando a gente se conheceu, a gente já tentava uma discussão com a CNM em relação a essa pauta, né? Mas para a gente ainda era algo um pouco longínquo, porque a CNM ela tem a pauta municipalista, que é super importante, ela continua, sempre vai ser, eu acho que a nossa pauta principal, né? São as pautas que estão no Congresso, agora tem ajudado muito os municípios, principalmente a angariarem recursos, né, para poder sobreviver a todas essas crises que o Brasil vem enfrentando, mas também entendeu agora que não dá para fugir dos temas que estão aí, né, que é global, que é a questão dos ODSs, da cidade inteligente, das cidades. Agora eu acho que vamos falar muito de cidades saudáveis, eu acho que muda um pouco até o foco, né? Eu acredito que a cidade só vai ser inteligente a partir dessa pandemia se ela for saudável primeiro, né? Então eu acho que começa a mudar um pouco também essa nossa visão e um pouco o discurso da tecnologia, mas com certeza eu acredito que que lá atrás a gente começou um trabalho voltado para cidades inteligentes, para tentar entender como a gente migra de uma cidade tradicional para uma cidade mais tecnológica, para uma cidade mais atualizada, com educação mais avançada, com interação da população, enfim, eu acho que nós, com certeza, estamos um pouco mais preparados para esse novo Brasil, para esse novo momento, né? E a nossa intenção agora, e com o apoio da rede e de todo mundo que é envolvido nessa corrente muito forte, é que a gente possa orientar os municípios nessa retomada também, né? Porque a gente tem sido muito procurado. Os municípios, eles são, principalmente os pequenos municípios, são o quê? 75%, 85% dos municípios brasileiros são de pequeno porte, né? Legal. Eu concordo com você, Daniela. Eu acho que agora, com essa crise que nós estamos vivendo, infelizmente, ela obrigatoriamente está acelerando a questão tecnológica, que certamente vai acelerar a questão das cidades inteligentes e, como você falou, com a inclusão agora, de maneira mais fortalecida, da questão da cidade saudável. Isso é inevitável. Eu acho que agora os prefeitos vão ter que olhar para esse tema. Você falou muito bem, você lutou muito tempo com a gente aí para que os prefeitos entendessem isso. E é difícil, porque a gente sabe como é que era a agenda. Nós estamos entrando agora no século XXI, né? Outro dia eu estava vendo uma entrevista em que a pessoa dizia o seguinte, que a Primeira Guerra Mundial foi o que marcou efetivamente a passagem do século XIX para o século XX, né? E eu acho que agora o coronavírus ele é o que efetivamente marca a passagem do século XX para o século XXI. Então, como você falou, assim, de repente, num estralo, em 2 meses, a gente é obrigado a fazer tudo aquilo que a gente vinha discutindo há muito tempo. E, graças a Deus, a gente vinha discutindo, porque agora a gente consegue também avançar isso e passar por isso de maneira mais tranquila. Nós já estamos chegando ao final do nosso programa. Eu
queria passar, antes da Daniela fazer as considerações finais e as despedidas, só rapidamente ir para o Beto primeiro fazer as despedidas dele, se quiser fazer algum rápido comentário, Fres, depois a gente termina com a Daniela. Vamos lá, Beto. Bom, prefeito Daniela, quero antes de mais nada agradecer novamente a sua presença, acho que foi muito bacana. Eu ainda não, nós três aqui, eu ainda não a conhecia, madrinha da rede. Quero te parabenizar pelo trabalho que tem feito em Monteiro Lobato, realmente espetacular. E queria só deixar aqui, talvez adicionar, quando você falou sobre as cidades inteligentes, humanas e encantadas, no caso desse projeto, me remeteu na hora ao Walt Disney. E a gente está falando do nosso Monteiro Lobato, mas eu lembro quando criança ainda fui no parque de Walt Disney e que encontrei lá, Epcot Center. Estava começando o Epcot Center, ou seja, naquela época já havia um parque temático no mundo que falava de tecnologia e projetava a gente para o século XXI. Então, eu acho muito fortuito esse projeto, de repente, até de Monteiro Lobato, até de repente liderar com esse projeto de Cidades Inteligentes Humanas Encantada, uma literatura integrada ao projeto de futuro. Então, é isso, eu queria agradecer mais uma vez a sua participação. Daniela, olha, você tem um desafio muito, muito grande, mas você sempre foi guerreira, como diz o André, e eu vejo você sempre enfrentando com uma inteligência de processos realmente diferenciados. Ser prefeito do município pequeno é um grande desafio no Brasil, você já demonstrou em outras ocasiões. Não é como se liderar um município grande ou médio que tem recursos mais fáceis. Então, a gente entende muito bem. E, em homenagem a Monteiro Lobato, essa biblioteca aqui atrás, a gente foi captar hoje, em homenagem a você, Monteiro Lobato. Também está na nossa literatura o tempo todo. Né? E literatura, essa aqui já é do meu filho, mas da minha infância, eu cresci com Monteiro Lobato. Parabéns. Daniela, para as despedidas. Obrigada mais uma vez, uma alegria muito grande nessa comemoração, tanto do aniversário de Brasília, quanto do aniversário da nossa cidade aqui, de Monteiro Lobato, e estar batendo esse papo gostoso com vocês, né? É uma paixão falar do tema, então acho que a gente tem que se encontrar mais vezes, mesmo que virtualmente, e dizer que é um momento de multirão, de consciência, né, de conscientização para o novo, eu acredito, para que realmente a gente possa juntos teletransportarmos, eu acho que para o século XXI, como você disse, né? Tem um amigo muito querido, ele sabe que se ele assistir depois esse vídeo, ele vai saber que eu estou falando dele, mas enfim, que ele diz que o século XXI é o século das cidades, e tem provado que sim, que realmente esse século é o século das cidades, e acho que nós quatro somos muito privilegiados de podermos trabalhar com aquilo que a gente ama e trabalhar com aquilo que é assim fundamental para a vida das pessoas, que é política pública, e eu sou apaixonada pelo que eu faço. A partir do ano que vem não serei mais prefeita, mas eu tenho certeza que eu continuarei com foco nas cidades, e conto muito com a parceria e com o apoio de vocês para que a gente possa também, através da rede da Confederação Nacional de Municípios, fortalecer aí o municipalismo do nosso Brasil, porque eu acredito que a mudança que a gente quer ver no nosso país, elas acontecerão pelas mãos dos prefeitos e prefeitas desse país, pelas mãos das pessoas que trabalham como nós com políticas públicas, pelas pessoas que são visionárias. Eu acredito que está em nossas mãos. Um grande beijo para todos vocês e que Deus abençoe. Vamos, se Deus quiser, passar por essa pandemia e vamos sair dela muito mais fortalecidos, muito melhores do que entramos. Prefeita, muito, muito, muito obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade. Eu sei que o dia a dia de um prefeito é muito corrido, e ainda mais nessa crise que nós estamos, você deve estar aí super atabalhoada,
mas queremos agradecer, parabéns a Monteiro Lobato pelos seus 140 anos e dizer o seguinte, que terminado o seu mandato, a sua cadeira de presidente de honra da Rede Brasileira de Cidades Inteligentes já está reservada. Nós fazemos questão que você venha com a gente, ajudar a gente aí a fazer esse trabalho pelo Brasil todo. Essa coroa aí já está reservada para você. Muito obrigado. Um grande abraço a todos. Semana que vem, mais um programa, mais uma surpresa. Vai ser uma conversa muito legal, mas eu não vou anunciar aqui não, para ficar todo mundo na expectativa. Gente, um grande abraço. Muito obrigado, prefeita. Obrigado, Beto. Obrigado, Fres. E até já. Até mais. Até mais.